Salve, salve galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Apenas Esportes. Eu sou o Tom Schibel e aqui comigo, como sempre, está o meu brother Rê Guerra. Fala galera! Hoje nós vamos falar um pouco sobre a semana 5 da NFL, né? Que começa nessa próxima quinta-feira. E também falar um pouco dos resultados da última semana, da semana 4 da Liga de Futebol Americano. Essa semana 4 que teve muitos imprevistos, né? Muitas zebras, muitos resultados não esperados, muitas atuações ruins, muitas atuações boas, muitos times que a gente ainda não sabe o que esperar, poucos times que a gente já sabe o que dá para, o que pretendem, o que podem atingir na NFL, mas a verdade é que no futebol americano a imprevisibilidade é grande, como a gente já falou e a gente já esperava podia acontecer, e a gente viveu isso na pele aqui na semana passada. Como sempre, nós dois vamos dar os nossos palpites. A gente tá fazendo uma competição interna aqui. E o Rê ganhou a última semana e com isso ficou... Facílimo por uma vitória de diferença. E com isso... Foi uma vitória fácil. E com isso a competição está empatada, né? Então, como o Rê foi o vencedor da semana passada, ele tem o direito de sair escolhendo na frente qual jogo ele vai palpitar. Eu faço as honras. Lembrando que um escolhe um vencedor de uma partida e o outro não pode escolher esse mesmo vencedor. Ou seja, né, por exemplo, o Rei escolhe um jogo, eu escolho outro jogo para dizer um vencedor e assim a gente vai até finalizar todos os jogos da rodada e vamos fazer isso todas as rodadas durante a semana. Nessa semana 4, a gente teve dois times que não jogaram, né, que foi o New York Jets e o San Francisco 49ers. E agora, na semana 5... nós temos mais dois times que ficam de folga, né, na bye week. O Detroit Lions e o Miami Dolphins, que, vamos falar a verdade, não vai fazer falta pra ninguém não ter jogo do Dolphins essa semana. A não ser, é claro, quando... Faz falta pra gente. Faz falta pra algum ou pra algum adversário também, que também gostaria de ter uma vitória garantida, né? Pô, mas o palpite garantido também não é nada Palpite mal. garantido e vitória garantida realmente não faz mal a ninguém. Mas em termos de qualidade de futebol americano, ninguém vai sentir falta de ver os Dolphins se apresentando. A gente podia sugerir pros Redskins e também os Bengals, talvez, fazerem o mesmo, né? Porque outras duas franquias que, minha Nossa Senhora, tá dando dó de ver. Mas enfim, essa é a semana 5, a NFL passa rápido, já passou o primeiro mês. A gente também tinha comentado aqui no começo dos nossos vídeos, quando a gente começou a falar da NFL, que o primeiro mês é difícil de analisar muita coisa no futebol americano, porque os times ainda estão meio em ritmo de pré-temporada. E essa última semana 4 mostrou bastante isso. Eu até tinha falado que achava que dessa vez os times estavam dando suas caras, estavam mostrando seus estilo de jogo nas primeiras semanas, mas a semana 4 botou tudo por água abaixo, né? Com exceção de talvez New England Patriots e Kansas City Chiefs, que mantém a regularidade. O resto das equipes ainda é bastante irregular, né? E os dois sofreram pra manter também. Não jogaram muito bem na semana 4 também. Mas pelo menos continuam como invictos, né? São os únicos times invictos ao lado do San Francisco 49ers que não jogou essa semana. Então, as duas equipes com 4 vitórias e nenhuma derrota são apenas Patriots e Chiefs. Mas enfim, Rê, você teve essa sorte incrível de ganhar de mim. Essa habilidade incrível. Principalmente, talvez, Jaguars e Broncos, que eu achei que tinha uma vitória garantida ali no final, mas mais uma vez a defesa dos Broncos, que era para ser uma das melhores da NFL, não conseguiu segurar o resultado. Uma das melhores defesas da NFL que tá 0-3 agora. Exato. 0-4. O Broncos é uma das equipes que perdeu todos os jogos, né? Assim como Dolphins, Bengals, Redskins e Broncos, né? São os 4 times 0-4, né? Bom, então, Rê, como você teve essa sorte enorme, mais uma zebra, né? Assim como a semana inteira foi de zebras na NFL, aqui nos palpites também foi diferente, deu a zebra, deu o adversário mais fraco. Que absurdo. Então você tem a possibilidade de fazer as honras e começar palpitando na semana 5 da NFL. Isso. Vou começando a contar quantas semanas invictos já a minha. Na semana passada foi empate e nessa vitória, então já são 2 semanas invictos. Eu estava 2 semanas invictos até essa, então, se for olhar por esse lado. Não, porque na primeira não teve, né? Teve uma semana invicto, daí então, mas empatou. Isso me dá 2 semanas invictas. Então eu tinha 52 antes disso. Então, tá. Vamos aí. Pra começar, então, os palpites, eu vou em um que vai ser duplamente divertido pra mim.
Primeiro, porque vai ser uma vitória fácil. E segundo, porque eu vou forçar o Tom a torcer contra o time dele, esse time de ladrões que, por acaso, teve que... 2 técnicos deles, inclusive o filho do técnico principal, o filho do Bill Belichick, teve que ser expulso do campo pelo treinador do Lions, porque estavam espiando o treino deles, mas tudo bem. Como que é aquele ditado? Nossa senhora, deu branco agora. Como que é? Não cai longe do... a maçã não cai longe da árvore. A maçã não cai longe do pé, né? É isso aí, o Belichickzinho, desde Júnior aprendendo como fazer pra vencer. E o que importa é vencer. Não importa como, importa é vencer. E agora eu vou me deliciar fazendo você torcer contra o teu time. Não é o suficiente pra torcer contra o Patriots. Então que bom, continue torcendo a favor e vai me dando pontos que eu vou ganhar uma camiseta massa no final disso daí. Você ganhando uma camiseta e o Patriots ganhando mais um Super Bowl, eu tô bem satisfeito. Vai sim. Mas esse acho que é o jogo mais previsível, talvez o único jogo verdadeiramente previsível. Não, tem mais um, pelo menos. Então, um dos 2 jogos bem fáceis aqui do palpite dessa rodada, na minha opinião. Eu diria que tem mais 2, eu acho, previsíveis. Eu vou com 2, eu vou apenas nesses 2. Eu acho que apenas 2 jogos bem fáceis, eu acho que o resto tá tudo em aberto. Mas Patriots e Redskins, como a gente falou no começo do vídeo, tá lutando com o Dolphins pra ver quem tem o pior time da NFL. E o Bengals correndo por fora, eu não acho que o Broncos se encaixe nessa categoria, porque poderia ter vencido 2 dos jogos que o time de Denver foi derrotado. Mas o Redskins tentou finalmente estrear o quarterback calouro, né, Dwayne Haskins, escolhido na 15ª escolha de primeiro round, né, visto com muita esperança lá em Washington. Entrou no lugar do Case Keenum, que não estava jogando nada, e o Haskins também não jogou absolutamente nada, mostrando que o buraco em Washington é muito mais embaixo. O time não é bom em nenhum aspecto do campo, nem na defesa, nem no ataque, nem em special teams, nem linha defensiva, nem linha ofensiva, nada. Acho que é difícil arranjar alguma coisa positiva lá em Washington. E o Patriots continua com umas melhores defesas da NFL, se não a melhor. Eu acho que só não dá pra dizer que é a melhor defesa da NFL, porque existe o Chicago Bears na liga. Senão o Patriots seria, com certeza, a melhor defesa atualmente na NFL. Tom Brady teve uma das suas piores partidas em toda a sua carreira. Se formos analisar apenas os números, teve sua pior partida desde 2006, ou seja, 13 anos que o Brady não jogava tão mal. Mas eu não sei se eu diria que o Brady jogou mal, na verdade. Eu acho que a defesa do Bills foi muito bem. O Brady não tinha pra quem lançar. Tem que dar o mérito pra defesa dos Bills, é verdade. E sem querer tirar o mérito da defesa dos Bills, que com certeza é uma das melhores da NFL também, mas é algo que eu já vinha falando a respeito do ataque dos Patriots, antes dos Patriots assinarem com o Antonio Brown, que eu não confio no corpo de wide receivers em New England, ainda mais ontem que o Julian Edelman tava nitidamente baleado, né? Não tava 100%, nem longe disso. Ele, que é a principal arma, o Josh Gordon, a gente não sabe o quão dá pra extrair dele, né? É um ótimo jogador, tem muita técnica, é muito alto, consegue fazer uns catches impressionantes, mas ainda a gente não sabe, né? O cara que não joga uma temporada completa há 5 anos. Então é difícil saber o que esperar dele. E o problema pra mim do New England nesse início de temporada, o problema ofensivo, né, já que do lado defensivo da bola não existe problema, a princípio, é a linha ofensiva, né, que tá sem o David Andrews, que vai perder a temporada inteira, o center, um dos líderes daquela unidade, e também o Isaiah Wynn, né, jogador em sua segunda temporada na NFL, foi draftado no primeiro round do draft do ano passado, já era visto como uma aposta pelos Patriots para comandar a unidade, mas ficou fora a temporada inteira da sua temporada de calouro. Foi substituído pelo Trent Brown, que foi muito bem, acabou ganhando aquele contrato gigantesco em Oakland. E agora o Zion Williams já tá machucado de novo, né? Jogou a primeira semana e se machucou. Vai ficar pelo menos até a semana 8 de fora. Então a linha ofensiva dos Patriots não é uma linha ofensiva fraca, mas não é uma linha ofensiva dominante que parecia ser. E isso implica muito na dificuldade terrestre que o Patriots está tendo. Ontem, no domingo, o Sonny Michel até teve sua melhor partida na temporada, né? O running back dos Patriots, o principal running back correndo com a bola. Mas enquanto a linha não estiver completa, não estiver saudável, não estiver entrosada, eu acho que os Patriots ainda vão ter algumas dificuldades ofensivas que eles devem resolver ao longo da temporada, né? O que a gente já está acostumado a ver lá em New England é que sempre os problemas... Bill Belichick e sua comissão conseguem dar um jeito de diminuir a evidência que esses problemas trazem pro time.
Pode ser, mas por outro lado também eu acho que o Bill Belichick vai passar umas noites aí meio que dormindo mal, porque por outro lado mostrou que se o Patriots encontrar uma defesa forte na pós-temporada vai complicar para eles, porque se os wide receivers não conseguirem criar jogada e a linha ofensiva não for tão forte, se eles pegarem um Bears pela frente, da onde que vai tirar pontos? Bom, o Bears seria apenas no Super Bowl, né? Mas sim, claro, qualquer outra grande defesa pode, como os próprios Bills, por que não? Se os Bills chegarem até lá. Mas eu falei, eu acho que ainda tá cedo, o Edelman não tava bem, nitidamente, o time pode melhorar, a linha mesmo ofensiva pode, com a Isaiah Wynn voltando, pode ficar mais forte, e o jogo pode fluir naturalmente, né? Mas eu acho que em termos de armas, no momento que o Antonio Brown chegou em Boston, parecia que não teria mais concorrência, né, na NFL, porque a disparidade seria enorme, mas sem o Antonio Brown volta tudo ao normal, né, porque ofensivamente o Patriots tem poucas armas e... Ainda é favorito, mas agora dá pra ver que dá pra ser derrubado. Exato. Mas contra os Redskins não existe essa possibilidade, então um palpite fácil aí do Rê, pros Patriots ficarem 5-0 e os Redskins 5-0 ao contrário, 0-5. Bom, dando sequência aqui, o meu primeiro palpite também vai na confiança de mais um time continuando sem vitórias na NFL. Dessa vez esse time vai para 0-4 e não para 0-5, que é o rival dos meus Patriots, o New York Jets, que ficou de fora essa última rodada, estava na bye week. Agora volta na semana 5 para enfrentar os Eagles lá em Filadélfia, né? Eagles que vem daquela vitória para dar moral e reacender as esperanças, né, na equipe. Já tava, a gente sabe, a torcida de Filadélfia é uma das torcidas mais exigentes, mais cornetas da NFL, né, falando em português, claro. Já tava aquele burburinho de novo, já começando a pegar no pé do Carson Wentz, até alguns falando do Nick Foles, óbvio, todos amam o Carson Wentz em Filadélfia, mas quem foi campeão foi o Nick Foles, então, enquanto o Wentz não conquistar um título para ele próprio, ou pelo menos levar o Eagles longe nos playoffs, acho que ainda essas comparações vão acontecer lá em Philly, mesmo a diferença técnica entre Carson Wentz e Nick Foles ser absurda. Mas os Eagles tiveram uma atuação quase perfeita contra os Packers, provavelmente ofensivamente falando, né? A defesa de Green Bay era uma das melhores da liga e Philadelphia passou por cima, principalmente no jogo terrestre, conseguiu correr muito bem com a bola, né? O Jordan Howard teve 2 touchdowns corridos e ainda mais um touchdown recebendo a bola, o running back dos Eagles. Então, pegando os Jets agora, ainda sem Sam Darnold e com Luke Falk ainda, né, como quarterback, Jets não deve oferecer perigo nenhum para esse empolgado Philadelphia Eagles, que agora volta a acreditar no título de divisão para lutar com os Dallas Cowboys. E quem sabe o teu New York Giants agora, né, 2 vitórias seguidas. Não, brincadeira, essa possibilidade não existe. Até o Rei sabe. Vai falando. Mas então esse aqui, para mim é um palpite fácil. E como eu falei, para mim são esses os 2 primeiros palpites. Patriots vencendo Redskins em Washington e Eagles vencendo os Jets em Filadélfia. Para mim são os únicos palpites tranquilos dessa semana. Vamos ver qual que é o palpite do Rei, que ele acha que é tranquilo também, o terceiro palpite. Não, eu tenho mais um ainda que eu acho tranquilo, mas só antes disso eu vou só comentar um negócio do Eagles, que deu pra ver que o Eagles jogou o jogo como se fosse um jogo de playoffs, e que exatamente na semana passada, quando a gente tava fazendo os palpites, eu falei pro Tom que eu não tinha tanta confiança na vitória do Patriots contra o Bills, porque o Belichick é o tipo de cara que esconde o jogo na temporada regular, ele não tenta mostrar as cartas que ele tem. Ele vai tentar ganhar na temporada regular, ele vai tentar ganhar usando o básico, e se ganhar, ganhou, se não ganhar, não tem problema, ele vai guardar as armas para pós-temporada, para pegar de surpresa. O Eagles fez o contrário contra o Packers. Claramente eles estavam considerando o jogo como se fosse de playoffs, e o que você viu... Até porque era realmente um jogo... Devido ao morte, exagero dizer, mas ia ficar uma situação muito delicada. A torcida de Filadélfia é muito chata, em todos os esportes. E na tabela mesmo, né? Eles iam ficar... Se o Dallas tivesse ganho do Saints ainda, a divisão praticamente ia perder as esperanças de ganhar a divisão. Mas uma coisa que se viu muito... uma coisa que o Eagles gosta de fazer, eles gostam de abusar meio que de que eles chamam lá nos Estados Unidos de trick plays, né? A jogada que engana a defesa adversária. Philly Special, não quero nem lembrar disso. E eles fazem isso muito bem, principalmente usando a linha ofensiva, e eles fizeram isso nesse jogo. Eles usam várias
manhas, assim, pra meio que... Não é bem enganar, mas pra desnortear um pouco a defesa adversária. Eles ameaçam, eles bloqueiam para um lado e correm para o outro, por exemplo, deixando o running back sem bloqueio, mas a partir do momento que toda a linha ofensiva parte para um lado para bloquear, o resto da defesa reage. E daí, com isso, abre um caminho do outro lado sem bloqueio para o running back correr. É excelente esse tipo de coisa que eles fazem, mas esse é o tipo de coisa que é bom guardar para pós-temporada. E eles estão mostrando as cartas na temporada regular. Eu não sei se isso daí... mais pra frente pode dar problema pra eles. É que realmente, como eu falei, né, o espaço pra erro lá já tava mínimo, né, eles não podiam mais errar, tinham que dar o seu máximo pra vencer e foi o que fizeram. Então agora eu vou pro meu terceiro palpite, que eu acho que é tranquilo, esse eu ainda acho que tá sossegado. Eu vou numa defesa fortíssima, que eu acho que eu comecei a temporada duvidando desse time. E cada rodada que passa eu tô confiando um pouco mais. E eu acho que a defesa deles tem que ser respeitada agora. É uma defesa que parou praticamente todos os ataques que eles jogaram até agora. E eu acredito que o Bears ganha fora de casa contra o Raiders nessa rodada. Eu acho que são sim relativamente favoritos. Consideravelmente favoritos, melhor dizendo. Os Bears. Mas é bom lembrar que o Oakland vem numa vitória gigante contra o Indianapolis Colts, né? Os Colts que vinham apresentando um dos melhores futebol, né, nessas primeiras rodadas, né? Um dos melhores jogos. E foi surpreendido pelos Raiders em casa. O Raiders jogou muito bem. O Derek Carr voltando a jogar bem, né? Voltando a apresentar aquele nível que levou ele a ser considerado ser candidato a MVP da NFL em temporadas passadas. Então, os Raiders não parecem ser aquele saco de pancadas que a gente acreditou que seriam no início da temporada. Mas Chicago, realmente, a defesa é surreal. Pode ser algo histórico que a gente tá vendo aqui, essa defesa dos Bears. O Khalil Mack, mais uma vez, monstruoso. O ataque dos Vikings é fraco, mas o ataque aéreo dos Vikings é fraco, né? Mas em compensação, o jogo corrido dos Vikings com o Dalvin Cook, que até então liderava a NFL em jardas terrestres, era um dos principais da liga e Chicago não deu a menor chance pro time de Minnesota. Passou fácil por cima, não cedendo nenhum touchdown pros Vikings, né? Foram 2 field goals, 16-6. Então, eu acho que o Oakland vai ter bastante dificuldade também de conseguir penetrar nessa defesa dos Bears. Acho que sim, que os Bears vencem o jogo, mas se a defesa dos Bears é sensacional, o ataque ainda é fraco, né? O Trubisky machucou, a gente não sabe ainda quanto tempo que ele vai ficar de fora. Eu acho que o Tariq Cohen não tá mal. Aliás, só diga-se de passagem, é o Cohen com a menor cara de Cohen do mundo, provavelmente. Não parece judeu. Nem um pouco. Mas diga-se de passagem aqui, eu acho que se o Trubisky demorar um pouco mais pra voltar ainda, eu acho que o Bears sai ganhando com isso. Muita gente fala isso, né? Eu sinceramente não acredito. O Trubisky tá jogando muito, muito mal. Era um dos piores quarterbacks da NFL nesse início de temporada, mas é bom lembrar que o reserva é o Chase Daniel, que foi muito bem no domingo, é verdade, jogou bem. Muito bem, exagero, né? Mas fez o básico, algo que o Trubisky não tava nem passando perto de conseguir fazer, que é o básico. Mas eu acho que ainda o Trubisky oferece mais que o Daniel, sim. Se ele recuperar um pouco da confiança, ele pode fazer alguns bons jogos como ele fez na temporada passada, e ele corre bem com a bola. Mas talvez até se ele ficar de fora umas 2-3 semanas, o suficiente pra esfriar a cabeça e voltar bem. Porque a gente não sabe do quanto tempo ele vai ficar de fora, mas em compensação a gente sabe que ele não joga domingo e sabe que a lesão não é season ending, né? Não é uma lesão que vai fazer com que ele fique de fora a temporada inteira. Essas são as duas notícias que a gente tem aqui. O Trubisky não vai perder a temporada inteira, mas não joga domingo. Então não sabemos quanto tempo que ele vai demorar pra voltar aos gramados. Mas vamos ver, né? O Chase Daniel foi muito bem, como eu falei, mas é um quarterback já com mais de uma década na NFL sem nunca ter sido titular. E não é por falta de oportunidade, né? Ele já teve algumas oportunidades, jogou bem, repetindo mais uma vez, mas eu não confio numa regularidade do Chase Daniel, então eu acho que eles pode ser sim um problema pros Bears, tanto quanto o Trubisky vinha sendo. Não acho um grande upgrade, pra ser sincero.
Mas também considero os Bears favoritos. Não vou ficar chocado se os Raiders vencerem, porque, como a gente viu na NFL, principalmente na rodada passada, é uma liga em que tudo pode acontecer num domingo qualquer. Pois é, mas eu não acho que... Parafraseando o filme do Al Pacino. A única coisa que eu acho é que eu não acho que o Raiders tem calibre para marcar pontos o suficiente no Bears e parar o Bears o suficiente para fazer diferença. Eu acho que o Raiders não consegue marcar 2 touchdowns no Bears, e eu acho que o Bears e a defesa do Raiders não consegue parar o Bears no sentido de pelo menos marcar uns 10, 13 pontos. Eu acho que eles marcam, e a defesa daí faz o resto do trabalho. A defesa do Bears até hoje sensacional. Mesmo nos jogos que eles perderam, a defesa foi sensacional. Então eu ainda acredito no Bears. O Bears tá com 3-1, né? Perdeu apenas na primeira rodada pro Aaron Rodgers e os Packers. Isso, que foi aquele jogo quase impossível de assistir. Exato. O jogo que abriu a liga, né? O primeiro jogo da temporada. Mas agora os Bears empatados com os próprios Packers, né? Na liderança da divisão da NFC Norte, com 3 vitórias e 1 derrota, as duas equipes. E essa que pra mim é a divisão mais forte do futebol americano. Não me surpreenderia se 3 times se classificassem pros playoffs quando chegar o momento, né? Mas vamos lá, vamos dar sequência. Minha vez agora de palpitar, e eu já acho que a partir de agora vai ser difícil, viu? Eu vou seguir com um time da NFC Norte, também visitante, que jogou também muito mal ofensivamente, porque enfrentou os Bears, afinal, que é o Minnesota Vikings. Mas eu acho que eles vencem o teu New York Giants e acabam com o encanto, pelo menos momentâneo, do vai apostando contra o Danny Dimes. Daniel Jones, o quarterback de New York, que tá invicto aí nesses 2 primeiros jogos como titular dos Giants. Porém, essa defesa dos Vikings é muito boa também. E eu acho que os Vikings conseguem se recuperar e precisam, se quiserem manter a corrida pelo título de divisão da NFC Norte, precisam vencer esse jogo dos Giants. O Giants vem de 2 vitórias seguidas, mas não se enganem, né? O Rê pode falar melhor aqui. Não é um time que vai brigar pro playoff, não é um time que vai chegar longe. O único objetivo desse time é desenvolver o Danny Dimes. E ele já não teve ele ganhou 2 jogos, né? Mas não foi uma atuação, não foi uma partida boa, né? Foram 2 interceptações e 1 touchdown. Não foi uma partida como a da primeira semana, mas não tem problema, é a primeira temporada dele, ninguém agora no Giants está considerando que essa é uma temporada que vai brigar por nada. Então o negócio agora é só desenvolver ele mesmo. O Giants tem uma defesa fraquíssima. Exato. Então não tem esperança nenhuma nessa temporada. É só desenvolver ele mesmo, tá excelente. Então podemos... A única coisa que eu acho aí do jogo que é perigoso é o seguinte: o Vikings tem uma defesa excelente, mas é uma defesa que é meio que propensa a erros de vez em quando. E, do outro lado, tem a questão que o ataque deles é bom quando eles estão na frente, quando eles estão tranquilos. Daí eles correm a bola, eles usam o relógio, eles tiram o ataque adversário do campo por muito tempo, e eles vão avançando a bola. Quando eles ficam atrás, aliás, foi isso até que eu falei na semana passada, quando eu escolhi o Bears contra o Vikings, que parecia ser um jogo meio apertado. Eu falei, se o Vikings sair atrás, acaba isso. Porque daí você tem que confiar no Kirk Cousins. Você não pode ficar correndo a bola e correndo o relógio. Se eles saírem atrás, eles dependem do Kirk Cousins. E depender do Kirk Cousins é uma receita para fracasso. Assim como o problema dos Bears, né? O problema dos Vikings é na posição de quarterback. Mesmo que eu acredito que o Kirk Cousins esteja acima do Trubisky e do Chase Daniel, pelo menos momentaneamente. Ele também não tem entregado nada. Teve até uma declaração do Adrian Thielen, né? O receiver dos Vikings, um dos principais recebedores da temporada passada, que ele falou, tem que chegar um momento que a gente tem que começar a passar a bola, tem que ter a capacidade de passar a bola, né? Ou seja, uma mensagem clara pro seu quarterback e também pros seus treinadores ofensivos, né? Acredito eu. Tá ficando até chato pro Kirk Cousins. Mas
E concordo com o Rê quando ele diz que os Vikings estando atrás, eles ficam em situação difícil de ganhar o jogo. Mas contra os Giants, não acho que mesmo que os Giants estejam na frente do placar, não acredito que conseguirão abrir uma vantagem muito grande para fazer com que os Vikings tenham que mudar o estilo de jogo drasticamente, né? De parar de correr tanto com a bola. Não, então, eu concordo. O Vikings é favorito sossegado para essa partida. Então eu acho que o Dalvin Cook vai ter mais uma excelente partida. Ótimo para quem tem eles nas ligas de fantasy. Bem provável que bere as 100 jardas mais uma vez e anote touchdowns. E acho que os Vikings vencem. Vou ficar bem surpreso, para falar a verdade, se os Giants conseguirem vencer esse jogo. Como a gente falou, de novo, o pessoal se empolga muito fácil, né? Eu acho que é legal ficar animado com o desempenho do Daniel Jones. Só de os Giants ganharem 2 jogos seguidos. Sei lá qual que foi a última vez que aconteceu isso. Já é algo motivo de comemoração. Mas vamos com calma, né? O time dos Giants é fraco em todos os aspectos. Como o Rê falou, se o Daniel Jones dá sinais que pode ser o quarterback do futuro e vem dando nesses 2 primeiras rodadas como titular, acho que é o máximo e o melhor que a franquia pode esperar, e isso é o suficiente para comemorar. Mas sonhar com vaga nos playoffs é querer demais. E os Vikings mesmo... sonho, é literalmente sonho. E os Vikings com todos esses problemas ofensivos ainda devem ganhar em Nova York. Eu concordo. Infelizmente. Mas, seguindo em frente, meu próximo pick, eu acho que eu vou em outro que, pra mim, eu vou te dizer que ainda não... Eu não sinto como se esse ainda é muito arriscado, não. Eu não sinto que esse é muito arriscado, não. Ainda, pra falar a verdade. E eu vou em outro time mantendo a invencibilidade, jogando em casa. Eu acho que o Chiefs e o Pat Mahomes conseguem despachar o Colts aí, que foi derrotado na última semana. Era um time que vinha bem, eu ainda gosto do time, mas eu acho que mostrou as vulnerabilidades do Colts nessa semana passada. E o Pat Mahomes, por outro lado, bom, acho que já não tem mais disputa, né? Depois de 4 semanas, eu acho que a única maneira do Pat Mahomes perder esse MVP é se ele se machucar, porque senão é impressionante. Ele não teve um jogo bom pra ele, pros padrões dele, e mesmo assim ele tá muito na frente do resto da liga. Isso que eu ia falar, teve sua primeira partida pedestre, né? Primeira partida humana do Mahomes, ele não anotou nenhum touchdown, mas em compensação passou das 400 jardas e continua liderando a NFL em jardas. Quarterback com mais jardas, quarterback com mais touchdowns, empatado com o Jacob Brissett, o quarterback dos Colts, e com o Lamar Jackson, né? Pat Mahomes, Lamar Jackson e Jacob Brissett são os únicos quarterbacks com 10 touchdowns lançados essa temporada. E lá no Arrowfield são mais Chiefs e Pat Mahomes. Acho que os Chiefs é bem favorito. Seria o meu próximo palpite aqui também. Mas o Colts é uma equipe forte, perdeu pros Raiders, é verdade, em casa. Só que é bom lembrar que não contaram com o T.Y. Hilton, né? A principal arma ofensiva de Indianapolis, o wide receiver, um dos melhores wide receivers da NFL. Não jogou. A gente não sabe como que ele vai estar. Pode ser que ele não jogue de novo contra os Chiefs, o que torna Kansas City ainda mais favorito. Mas também acho que os Chiefs vencem, mas é mais uma partida que não me chocaria se os Colts vencessem lá em Kansas City. A partir de agora, eu acho que tá começando a ficar mais apertado os palpites. Sim. E em relação ao Mahomes, né, que você falou, né, primeira partida normal dele, não tô nenhum touchdown, mas também liderou o drive da virada com perfeição, né, teve uma 4-8, que ele conseguiu converter com os pés, correndo com a bola, né, por isso que é tão difícil, os caras marcando o fundo do campo, porque sempre tem a possibilidade de o Mahomes lançar uma bomba. E não só uma bomba, né, mas uma bomba com precisão. Exato. Daí acabaram deixando o meio de campo livre, o Mahomes correu, converteu a primeira descida e acabou liderando a sua equipe à virada. Um jogaço lá em Detroit, né, os Lions, que é uma das surpresas positivas da temporada, talvez a principal surpresa positiva dessa temporada, o time de Detroit que não joga essa semana. E uma coisa engraçada dessa jogada, que ele converteu para a primeira descida 4-8, se não me engano, ele correu acho que umas 12 jardas, uma coisa assim. E é que você vê que a defesa percebe que ele vai correr ainda antes dele passar da linha do scrimmage,
mas ninguém tem coragem de largar o defensor, o atacante, que eles são responsáveis. Ninguém tem coragem, porque se ele tiver meia jarda ainda antes da linha do scrimmage pra passar, ele pode fazer um passe perfeito. Então eles quase que entregaram a primeira descida pra ele, pra não entregar uma jogada longa. É impressionante, o que esse cara joga ele tá muito à frente da liga. Com certeza, também acho. A partir de agora, todos os confrontos são de um equilíbrio, assim, gigante. É difícil apontar um grande favorito nesses jogos. Quinta-feira já, né, começa com um confronto de divisão, valendo a liderança da divisão Oeste da Liga Nacional, Rams e Seahawks. Difícil arriscar um vencedor nessa partida, né? Os Rams vieram de uma derrota feia, de uma exibição pífia da sua defesa, né? Tomaram 55 pontos do possante James Wilson, que a gente declarou, que a gente praticamente aposentou ele aqui depois da primeira semana, e ele vem calando nossa boca, vem fazendo algumas boas partidas. Mas então difícil confiar nesse time dos Rams, que ainda não engrenou. Eu ainda acho que é um time que pode chegar longe nos playoffs, mas difícil confiar nesse time. O Seahawks vem de uma boa vitória também contra outro concorrente de divisão, os Cardinals, mas o Cardinals é uma das piores equipes da NFL. Então, nesse jogo aqui eu ainda vou... Falei desse jogo, mas não vai ser meu palpite agora, não. Ah, eu tava achando. Esse é um dos que eu tô mais inseguro. Tô com dificuldade pra escolher um jogo aqui. Mas vamos lá, né? Eu não queria apostar contra os Broncos, porque eu acho que uma hora, mais cedo ou mais tarde, eles vão vencer. Espero que seja mais tarde agora, porque eu acabei de apostar contra eles. Vou apostar nos Chargers vencendo o Denver Broncos em casa, vitória dos Chargers. Esse é um time que eu não tenho segurança. Difícil confiar nesses Chargers, que se recuperaram nessa última semana vencendo os Dolphins, então não é nenhum parâmetro. E que, diga-se de passagem, é o único time que joga 16 jogos fora de casa. Exato. E contra Denver não vai ser diferente, né? Talvez ainda seja maior essa diferença, porque os Broncos têm uma torcida grande no país inteiro, e na Califórnia não é diferente, em Los Angeles principalmente. Não é isso que é perto. Então vai estar cheio de torcedores dos Broncos, talvez menos animados, né? Porque pela campanha de 0-4 do seu time, já praticamente começando a dar Deus, né? Nas esperanças de ir para os playoffs, né? Ainda não estão eliminados, óbvio. Mas difícil imaginar que um time que começa com 0 vitórias e 4 derrotas classifique no pós-temporada. Ainda mais sem a produtividade ofensiva, né? Os Broncos não conseguem fazer nada. E a defesa dos Broncos, como eu falei aqui, era pra ser uma das melhores defesas da NFL. Não tá fazendo também absolutamente nada. Só foi ter o primeiro sack nessa última semana. Acabou conseguindo sacar 5 vezes o Gardner Minshew. Mas não precisa parar o ataque na hora que precisa. O Joe Flacco jogou mal de novo. Mas assim como havia sido contra os Bears na semana 2, quando os Broncos conseguiram virar no finalzinho do jogo, o Joe Flacco liderou uma campanha para virar a partida contra a incrível defesa de Chicago. De novo, ele conseguiu liderar uma virada com um belo drive no final, anotando um touchdown. E mais uma vez sua defesa não conseguiu segurar e o time anotou o field goal. Foi igualzinho, o mesmo desfecho que a gente viu na semana 2, quando os Broncos perderam de 16-14 para os Bears. Aconteceu agora nessa última semana. Eles perderam já para um placar maior, né? 26-24. Mas também 2 pontos de diferença com field goal no último segundo para os Jaguars. Eles vinham conseguindo parar a sensação, Gardner Minshew. Mas no terceiro quarto, o Minshew jogou muito bem. Algumas jogadas muito bonitas. E os Broncos agora perderam, né? Um dos seus principais defensores, o Bradley Chubb, companheiro do Von Miller, draftado temporada passada, um jogador jovem sensacional, um dos grandes defensores jovens da liga, mas está de fora, torceu, rompeu o ligamento e está de fora a temporada inteira, só volta a temporada que vem. Então os times dos Broncos, que já vinha com problema, tanto na defesa, que era para ser o seu ponto forte, como no ataque. Difícil acreditar que vão melhorar tão cedo, espero que não. Como eu falei, não é um palpite que eu tenho lá muita confiança, porque os Chargers também ainda não apresentaram um jogo que inspire confiança nessa temporada.
Mas acredito que eles vencem em casa, entre aspas, porque como a gente falou aqui, a casa dos Chargers é mais casa dos adversários do que deles. Mas vou confiar no Philip Rivers e companhia. Quem sabe com a reestreia do Melvin Gordon, né, voltando depois desse imbróglio todo na renovação do seu contrato, né, ele que ficou de fora por opção, porque não quis jogar enquanto não desse um contrato novo pra ele. Ainda não deram esse contrato novo, mas ele voltou, tá à disposição. E isso é uma coisa que, na verdade, eu acho que, se duvidar, pesa contra ele, porque ele voltou sem moral nenhuma. Aliás, ele sem moral na frente do país inteiro, do mundo inteiro. Ele parou de jogar enquanto não dessem um contrato novo, não deram um contrato novo, ele viu que ele tava perdendo espaço. Ao sem é que ele tava jogando bem. Exatamente. Daí resolveu, não, tudo bem, esqueça, não precisa me dar o contrato, eu volto. Ele passou vergonha. Mas caso ele volte, já é uma opção ofensiva a mais pro Philip Rivers. Então, como eu falei, não é com convicção, é apenas um chute, uma aposta. Eu diria que se fosse fazer uma porcentagem nesse jogo, se fosse lá uns 55% a 45%, 60% a 40% de chances dos Chargers vencerem. Então eu vou confiar na matemática aí pra me ajudar. Ela que nunca me ajudou na vida inteira. Meus professores que o digam. Mas Chargers vence em Los Angeles. Talvez. Esse eu não tenho muita confiança mesmo. Nenhum dos dois times, pra falar a verdade. E só de passagem aqui, você tinha falado, e difícil acreditar que um time de 0-4 vai pros playoffs. Ontem eles falaram sobre isso no Monday Night, na transmissão. E em toda a história da NFL, só um time que começou a temporada 0-4 foi para os playoffs. Foi em 92, na época era o San Diego Chargers. E de lá para cá, e antes disso, nenhum outro time que começou a temporada 0-4 se classificou para a pós-temporada. Então não é muito promissor. Fica a dica aí para as equipes da NFL. Não comecem perdendo os 4 primeiros jogos da temporada. Isso. Estratégia, não perder. Estratégia usada, Colton. Exatamente. Então, seguindo em frente, eu vou em mais um time que tá me surpreendendo positivamente. Eu tô gostando desse time e eles vão jogar fora de casa, mas mesmo assim eu acredito neles. E eu acho que o Bills vence o Titans em Tennessee. Eu acho que é um dos times também que tem uma defesa fortíssima. E que tem o Frank Gore, veteraníssimo Frank Gore, de running back. Esse cara que chegou a jogar na época do LaDainian Tomlinson. Cara que tem gente hoje que já tem filho jogando na NFL e o Frank Gore jogou junto com eles. É impressionante a longevidade desse cara. Frank Gore, mas em compensação, uma criança perto de Tom Brady. Tá justo, mas mesmo assim... Quarterback jogar até os 40 com certeza. É uma coisa. O running back, a carreira média do running back é de 3 anos. Esse cara tá aí na liga já, meu Deus, desde que eu lembro da NFL ele tá aí. Então, eu vou no Bills. Eu vou no Bills contra o Titans e eu acho que eles têm uma boa chance aí de ganhar fora de casa. Mais um jogo que pra mim é uma incógnita. Os Titans tiveram, assim como na semana 1, em que haviam tido uma excelente exibição contra os Browns. Mais uma vez, fora de casa, fizeram uma outra excelente partida contra os Falcons, que não é um grande time, né? Vamos falar a verdade. Mais um ano os Falcons, decepção. Ainda tá cedo, tão na briga, claro, mas já jogando mal demais o time de Atlanta, então eu não consigo ver muita esperança pros Falcons. Mas enfim, focando em Titans e Bills. Partida estupenda do Mariota, né? Outro quarterback que a gente quis aposentar aqui, o Mariota junto com o James Winston. 2 quarterbacks que estão no último ano de contrato, né, nessa temporada, então tem que mostrar serviço e não vinham mostrando serviço, mas os dois agora resolveram jogar. O que não é incomum se tratando da carreira desses dois quarterbacks, né, que é bom lembrar, foram draftados juntos, foram a primeira escolha e a segunda do draft de 2015. O James Winston foi a primeira escolha, né, do Tampa Bay Buccaneers, e o Marcus Mariota a segunda escolha pelo Tennessee Titans. As duas franquias esperavam que fossem os quarterbacks do futuro de seus times. O Mariota já chegou a levar a sua equipe aos playoffs, o Winston ainda não. Mas, como a gente já falou em outros episódios aqui, a gente não confia nesses dois. Eles podem fazer o que fizeram nesse final de semana? Podem, mas o que eles não mostraram a carreira inteira é regularidade. Então, se tratando da lógica, a tendência é que o Mariota jogue mal o próximo jogo e os Bills vençam. Mas o Bills também tem bastantes problemas
ofensivos, né? Como a gente pode ver contra os Patriots, o Josh Allen jogou muito mal. Óbvio, a defesa dos Patriots é uma das melhores defesas. Mas o Josh Allen jogou muito mal. Também tomou uma porrada e saiu do jogo, né? Acabando perdendo a posição pro Matt Barkley. Mas não parece nada sério. O Josh Allen deve voltar ao time titular. Eu não sei. Eu, sinceramente, Nerras, se eu fosse apostar num vencedor, eu acho que eu apostaria nos Titans. Também sem muita convicção. Mas gostei que você apostou no Bills. Mais um motivo pra eu torcer contra o meu rival de divisão. E eu acho que eles vão perder e eu vou ganhar. Vou sair vencedor nesse aí. Assim espero. Eu acho que você tá enganado. Mas dando sequência aqui, eu vou palpitar em mais uma quebra de encanto. Mais um badalo à meia-noite da Cinderela. Depois de decretar a fim da vencibilidade do Daniel Jones, vou decretar também a fim da vencibilidade de outro mito, talvez o maior mito do momento da NFL, a maior lenda, o maior... O cara mais adorado, o único jogador que não tem hater na NFL, Gardner Minshew e o Jacksonville Jaguars. Eu vou de vitória dos Panthers. A lenda. Em Carolina. A gente não sabe ainda se os Panthers terão de volta o Cam Newton ou continuarão com o Kyle Allen, que também está invicto. É bom lembrar. Não fez uma boa partida também nesse final de semana, mas também fez o básico, não cometeu erros, que foi o suficiente para os Panthers conseguirem uma vitória enorme fora de casa contra os Texans. Sai, Piva. Os Panthers que tem o incrível Christian McCaffrey, né? Que agora, depois do fraco desempenho do Devin Cook dos Vikings contra os Bears, o Christian McCaffrey assumiu a liderança em jardas corridas, né? Jardas terrestres na NFL com 411 jardas, uma jardinha apenas a mais que o Devin Cook. E o terceiro lugar dessa lista é o Leonard Fournette, que estava meio sumido, mas teve um desempenho contra os Broncos sensacional, o running back dos Jaguars, né? Passou das 200 jardas terrestres. Então, finalmente, o Fournette acordando para a vida nessa temporada. É um confronto muito equilibrado entre Jaguars e Panthers, realmente. Foi aqui apenas como palpite também, não acho nenhum absurdo dizer que é um confronto 50-50%. Qualquer uma das equipes pode vencer. Mas eu preciso escolher um vencedor e eu vou na empolgação dos Panthers agora, com 2 vitórias seguidas com o seu quarterback reserva. Mesmo que o Cam Newton volte, eu acho que o Kyle Allen provou, né, nessa último jogo que ainda não está pronto completamente para substituir o Cam Newton, né? A gente já falou de todos os problemas do Cam Newton, que não é mais o mesmo desde que foi MVP, desde que o time foi pro Super Bowl. Mas se ele conseguir estar minimamente saudável, ele ainda pode oferecer mais perigo do que o Kyle Allen. E os Panthers é um time muito bom defensivamente também, né? Assim como os Jaguars também são uma forte equipe defensivamente falando, a gente não sabe, de novo, estamos naquele imbróglio do Jalen Ramsey, se ele vai ser trocado ou não. Já não jogou a última partida. E... não sei, é um jogo difícil de palpitar. Mas eu vou em vitória dos Panthers em casa. Os Panthers brigando aí querendo brigar na divisão sul da NFC, né? Com Saints, os Buccaneers, outra surpresa. E os Falcons, que estão em situação complicada, mas ainda sonham com o título de divisão. Então eu acredito numa vitória dos Panthers contra o Jacksonville Jaguars no domingo. Bom, eu agradeço por você me dar mais um motivo para torcer para a lenda, Gardner Minshew. Cara, segundo diz a lenda, quando ele saiu da casa dos pais, ele falou pro pai dele: cuida de tudo, porque agora você é o homem da casa. O cara é sensacional mesmo. O cara é e o pai dele é outra figuraça também, né? Também. Nossa, tá em todos os jogos, vibrando. Pô, cara dizer que se fosse o meu filho lá, eu também estaria. É, com certeza. Então, seguindo em frente, tem uns 2 jogos que eu acho que eu ficaria um pouco mais tranquilo de escolher do que os outros, que estão ainda disponíveis. E eu tô na dúvida entre qual deles que eu vou, mas...
Eu acho que eu vou seguir a minha tradição, que até agora, em todos os nossos palpites, não sei se não foi nem de propósito, mas eu acabei ficando com o Monday Night e o Sunday Night. Bem notado. E eu acho que, infelizmente, eu vou ter que ir de novo nessa semana. No Monday Night também. E eu vou escolher o 49ers para ganhar em casa contra o Browns. Eu não tô seguro, mas o 49ers é um time que ainda tá invicto. É um time que tem uma defesa decente, principalmente contra o jogo terrestre. Eles estão conseguindo segurar o jogo terrestre bem. É um time que teve 9 sacks em 3 jogos até agora. Tem uma linha ofensiva boa, uma linha defensiva boa, e ao mesmo tempo o Browns tem uma linha ofensiva fraca. Jimmy G não tá decepcionando por enquanto. Então eu acho que eu vou. Não é um palpite seguro pra mim, mas eu vou no 49ers contra o Browns jogando em casa. A gente já falou aqui, né? Agora são confrontos muito equilibrados, é difícil apostar com convicção. Os Niners estrearam, né, na NFL vencendo o Buccaneers naquela partida bizarra do James Winston, por isso que a gente já estava querendo aposentar o quarterback dos Bucs. Depois eles venceram na segunda semana os Bengals, que a gente viu no Monday Night dessa semana contra os Steelers. Todo a desgraça que é aquele time de Cincinnati, que teve uma boa estreia, né? A estreia dos Bengals foi animadora contra os Seahawks fora de casa, perdeu aquele jogo, mas o jogo jogou bem, brigou com os Seahawks. Mas então, e a terceira vitória dos 49ers foi contra os Steelers. Contra os Steelers, já com o Mason Rudolph fazendo sua primeira partida como titular, né? Ainda não completamente adaptado à equipe. Então, os Niners ainda não enfrentaram um grande desafio. Não foram muito testados. Exato, não foram testados. Ficaram de fora a semana 4, não jogaram, tiveram a sua bye week. E pegando os Browns agora, que vem com empolgação, né, com confiança no teto, né? Depois de vencer um rival de divisão, os Ravens, como eles venceram nesse último domingo, por 40-25 na casa dos Ravens, lá em Baltimore. Os times aí que tem uma rivalidade bem grande, né, entre Ravens e Browns. É bom lembrar que os Ravens eram os Browns. A franquia Baltimore Ravens assumiu o lugar do Cleveland Browns, foi para Baltimore. Depois, na expansão, o Cleveland Browns voltou a ser um time, né? Mas toda essa mudança de Cleveland para Baltimore criou uma rivalidade muito grande entre essas duas cidades. Como o Steelers, a maior equipe da divisão, ele acaba sendo o maior rival dos dois times, né? Tanto Browns como Ravens têm os Steelers como seu maior rival. Mas uma rivalidade muito grande entre Cleveland e Baltimore também. E essa vitória dos Browns, tenho certeza que deixou o time inteiro com uma confiança muito grande. Mas ao mesmo tempo, não dá pra esquecer que o time de Browns tem muita gente que gosta de festa. Exato. Eu acho que eles se motivam mais com uma derrota do que com uma vitória. Eles vão fazer festa aí por uns 3 dias essa semana, vai chegar todo mundo de ressaca pro treino. Você lembra que eu tinha falado na semana 3, né? Que eu tinha notado uma certa humildade na fala do Baker Mayfield, que tinha jogado muito mal mesmo. Eles tinham vencido os Jets. Falei, mas eu achei um sinal positivo que semana 3 eles perderam pros Rams, né? Exato, foi o Monday Night. Após a derrota pro Monday Night pros Rams, eu falei, pelo menos eu vi um bom sinal, que eu achei foi a humildade no Baker. E eu acho que ele conseguiu trazer essa humildade, esse foco pra ganhar dos Ravens fora de casa, mas não adianta nada se já jogar tudo. Esqueceu. Mas não me parece ser o caso, sinceramente. O Jarvis Landry saiu machucado também, né? Vamos ver se ele vai estar em condição. Ele teve uma partida sensacional. O Odell Beckham sumido. E mesmo assim... Mas também bem marcado. Bem marcado, é bom dizer. Passagem. Exato, pela secundária dos Ravens. Mas então, são muitas armas ofensivas ainda. O Nick Chubb, né, pedindo música no Fantástico, anotando 3 touchdowns no jogo domingo. Então, são muitas armas dos Browns. E eu acho que se aquela máxima que a gente já comentou aqui, de que o primeiro mês da NFL é difícil de fazer alguma previsão, que os times estão se acostumando, vale bastante para os Browns, porque era uma equipe nova, com muitas peças novas, treinador novo, treinador que a gente continua não gostando ainda, sinceramente. Mas eu acho que é normal essa adaptação mais longa. Eu acho que Cleveland tem sim a continuar a muito evoluir, continuar evoluindo na liga.
E vai ser um jogo duro e é um jogo muito interessante, né? Depois desse Monday Night horroroso, nossa, vontade de dormir. Eu falei pro Rê que eu fui sincero, eu desisti no terceiro quarto. Chegou uma hora e falei, cara, eu não vou mais ver isso. Não só porque o Bengals, que era a minha chance de vencer a semana, tava perdendo, mas que o jogo tava uma merda. E eu falei, não, eu vou fazer outra coisa, que eu não tô aguentando mais ver essa partida aqui. Então, ao que tudo indica, teremos um ótimo Monday Night Football em São Francisco. Eu acho que... eu não sei... Nossa, sinceramente, não sei em quem eu apostaria nesse jogo. Feliz que você escolheu essa partida. Mas não adianta nada, né? Porque pra mim só sobra... agora não tem mais jogo. Bomba. Mas, enfim, eu acho que eu vou apostar na equipe que mais surpreendeu nessas últimas 2 semanas, que é o New Orleans Saints. Confronto de divisão aqui, também com uma outra equipe que vem surpreendendo, que é os Buccaneers, né, do James Winston aqui, o execrado pelo... 55 pontos. Pelo canal Apenas Esportes. Que bom, acho que ele não fez nenhum tweet xingando a gente, nem nada ainda, né? Por enquanto não. Ele me mandou uma DM. Porque eu acredito que ele deve ser um dos nossos... Mas, enfim... que falar do Saints, né? Focar no Saints agora. Depois que o Drew Brees se machucou, aquele desespero, a gente falava... Se os Saints conseguirem manter uma campanha de 50% com o Drew Brees fora, né? Pra quando ele voltar, poder brigar pela divisão. E a divisão tá bem aberta, principalmente que Falcons é um lixo. O Buccaneers, a gente não sabe o que esperar. Mesma coisa com os Panthers também, ainda uma incógnita. Então, os Saints, quem diria, após a lesão do Drew Brees, venceram 2 jogos seguidos e 2 partidas dificílimas contra 2 potências da Conferência Nacional. Seattle Seahawks fora de casa e o Dallas Cowboys em casa. Assumindo uma boa vantagem, né? Uma vantagem de um jogo já, pelo menos, com 3 vitórias e uma derrota na divisão. Saints muito forte. Pode perder a liderança da divisão se perder esse jogo. Afinal, se os Bucks vencerem em New Orleans, eles assumem a liderança da divisão. Mas eu vou confiar no Saints, em Kamara, em Teddy Bridgewater, em Michael Thomas e na boa defesa de New Orleans, que conseguiu parar o ataque dos Cowboys. Tanto o jogo terrestre quanto o jogo aéreo. Foi muito bem a defesa do time de New Orleans, da Louisiana. Então eu vou apostar em mais uma vitória do Teddy Bridgewater, facilitando o trabalho pro vovô Drew Brees para quando ele voltar concretizar mais um título de divisão para os Saints. Tá ficando bem intenso agora mesmo. Mas, como eu tenho que escolher um, eu vou num dos meus quarterbacks favoritos. Tá jogando em casa. Falcons ainda não me convenceu muito mesmo. Então eu vou no Deshaun Watson e Texans ganhando do time de Atlanta em Houston. Mais um jogo em que as duas equipes precisam demonstrar trabalho, né? Houston muito mal em casa, anotando apenas 10 pontos contra os Panthers nessa última rodada. E os Falcons também anotando 10 pontos apenas contra os Titans, perdendo em casa pro Tennessee, que vinha muito mal. Então mais um jogo de como era pros Eagles contra os Bears. Eu falei, vida ou morte ainda é pesado dizer essa palavra, porque uma derrota não gera a eliminação agora, óbvio, mas... Mas é complicando. É um jogo de clima decisivo, né? Que não se pode perder para as duas equipes. Eu também confio mais no Houston do que os Falcons. Se fosse eu que fizesse essa aposta, também apostaria nos Texans, porque acho que tem um time melhor, acho que tem um quarterback melhor, principalmente nessa altura do campeonato. O Matt Ryan, tá difícil confiar no Matt Ryan. Mas a linha ofensiva do Texans, mais uma vez, dificultando a vida do Deshaun Watson, né? Foram 5 ou 6 sacks no domingo agora, não lembro exatamente. Não consegue se livrar da bola rápido. Os running backs do Texans não são dos melhores e com a linha ofensiva fraca, isso não ajuda ainda. O corpo de wide receivers é muito bom, com o fantástico DeAndre Hopkins, o Will Fuller e o Kenny Stills, que agora tá machucado, a gente não sabe se vai jogar ou não domingo, parece que não. E enquanto aos Falcons, né, pra mim é um dos times que mais me decepciona. Todo ano eu acredito que vai ser um time que pode chegar, porque é um time que tem Matt Ryan, Julio Jones e Devonta Freeman, teoricamente um dos melhores trios, um dos melhores combos de quarterback, wide receiver e running back. Deveria sempre estar brigando para título de divisão, no mínimo uma vaga de wild card.
mas sem não. Se perder agora de novo essa partida, se perder pro Houston no domingo, vai ficar difícil pros Falcons. E eu também acho que isso vai acontecer, sinceramente. Vou torcer para que não, né, já que você fez essa aposta, mas concordo com você. Eu acho que Houston vence em casa. A gente tem a liberdade de votar em empate aqui, se quiser, né? Se quiser. É raro acontecer na NFL, mas acontece, né? Eu tô vendo aqui o confronto entre Arizona Cardinals e Cincinnati Bengals. 0-0. Tá escolhendo dois perdedores. Os Cardinals de novo, com uma linha ofensiva muito fraca. Não vou. Deixa esse jogo pra lá porque não vou escolher. Restam 4 confrontos agora. Rams e Seahawks, que é o Thursday Night Football. Ravens e Steelers, uma das maiores rivalidades da NFL. Bengals e Cardinals, um dos piores jogos da NFL. E Packers e Cowboys também. Né? Esses sim, os melhores confrontos dessa semana 5, mas o clima é tão grande que é difícil também escolher um vencedor. Não tá nada fácil agora. Olha, eu tava pensando, enquanto você escolheu o último jogo, eu tava pensando, não vou escolher esse time, até porque eu não vou colocar o quarterback desse time como titular na minha liga, mas não soube o que fazer, então vou apostar nos Ravens em Lamar Jackson, seu maior rival fora de casa e recuperar a confiança. Os Ravens que vêm de 2 vitórias seguidas, né, depois daquele começo impressionante da equipe, principalmente ofensivamente, com até algumas pessoas considerando o Lamar Jackson o único real concorrente do Patrick Mahomes para o título do MVP essa temporada. Acho que ainda é bastante cedo, né? Só um mês, só 4 semanas, mas não parece ser o caso do que o Lamar Jackson vai conseguir continuar nessa disputa, né? Se é que existe essa disputa. Ou pode ser que outro jogador apareça, né? Aaron Rodgers, Tom Brady, quem sabe, né, com o Patrick Mahomes, mas a princípio o Mahomes está bem na frente. O Russell Wilson também, começando muito bem a temporada, acho que tem chance de brigar por MVP. Mas o Lamar Jackson caiu bastante nesses últimos 2 jogos. Derrota normal para os Chiefs, é verdade, mas ele jogou muito mal no primeiro tempo, depois foi bem no segundo tempo. E agora, com a defesa indo muito mal contra os Browns, né? Vai pegar um Steelers, que vem de sua primeira vitória, surrou outro rival, né, o Bengals, o quarto time dessa da divisão norte da Conferência Americana. Então, Steelers vêm empolgados para tentar passar por cima de outro rival, do seu maior rival. Os Ravens, sempre uma partida muito legal pela rivalidade. Eu acho que é a maior rivalidade da NFL, não sei se o Rei concorda comigo. Também em termos de divisão, assim, é um jogo mais pegado. É bem possível que seja. E as rivalidades da sua conferência também são bem grandes, né? Que agora também. Redskins e Giants estão mal já faz algum tempo, mas Redskins, Giants, Cowboys e Eagles todos se odeiam bastante lá na Conferência Leste da... E com exceção do... nacional. E com exceção do Cowboys, os 3 times estão um do lado do outro, geograficamente, lá nos Estados Unidos. Exato. Mas o Cowboys é o mais odiado ainda, né? Com certeza, mas é o mais odiado de todo mundo. Quer dizer, tirando o ladrão da liga, os Patriots. Mas enfim, voltando aqui pro confronto, então, pro clássico da divisão norte, Ravens e Steelers. Eu vou de vitória dos Ravens. Falei, não queria apostar. Eu tenho uma das minhas ligas, o Lamar Jackson é meu quarterback, assim como o Carson Wentz. Então, o Carson Wentz enfrenta os Jets em casa. Acho que é uma missão muito mais fácil dele pontuar mais do que o Lamar Jackson enfrentando os Steelers fora de casa. Quanto aos Steelers, falar um pouco rápido deles, né? Só falando do Ravens. Venceram com muita facilidade os Bengals. Mas um Bengals que, nossa senhora, não... Bateu em cego. Não resistência nenhuma ontem. Foi bizarro, bizonho. Mason Rudolph não precisou fazer muita coisa para vencer. James Conner voltou a lutar um touchdown, voltou a ter uma partida boa. Mas eu ainda acho que os Ravens são mais time. E se os Ravens perderem esse jogo, vamos falar a verdade, começa uma mini crise em Baltimore, né? E daí indo para 3 derrotas seguidas, 2 derrotas seguidas para rival de divisão. Se os Ravens perderem, Steelers e Ravens ficam empatados, né, em vitórias e derrotas, mas com os Steelers com vantagem no confronto direto. E se por acaso o Cleveland ganhar, não mesmo com a derrota do Cleveland, né? Então, com uma derrota dos Ravens, automaticamente o time de Baltimore cai para 3º lugar, ainda pode ficar todo mundo empatado, é muito cedo. Mas
a equipe que parecia ser a franca favorita a vencer a divisão já não é, né? A verdade é essa. Acho que Browns e Ravens estão ali empatados nessa disputa e os Steelers, se conseguir vencer o seu segundo jogo seguido também, mesmo com o quarterback reserva, entra na disputa para ganhar a divisão. Mas então, como eu disse, meu palpite é Lamar Jackson e os Ravens dão a volta por cima e vencem seus odiados rivais em pleno pote de mostarda no Heinz Field em Pittsburgh. É difícil apostar em alguém, mas eu acho que eu apostaria no Ravens também. Mesmo jogando fora de casa, mesmo sendo um confronto de uma rixa enorme, eu ainda acho que eu ainda fico com o Ravens. E agora ficando cada vez mais complicado aqui, mas como eu sou obrigado a escolher um, eu vou escolher. E eu vou em outro time jogando fora de casa, tá impressionante. Vai ser o meu quarto time jogando fora de casa que eu vou escolher. Não sei se isso é um bom ou um mau sinal, mas eu vou no Rams contra o Seahawks. Eu acho que o Seahawks até agora ou ele ganhou apertado ou ele perdeu com alguma folga. O Rams também é um time que eu não tenho muita confiança, mas assim, se você vê o recorde do Seahawks, eles ganharam do Cardinals, que de novo, praticamente bater em cego. Eles Redskins, Dolphins. Exatamente. Eles perderam pro Saints, eles perderam pro Saints com meio que um touchdown de vantagem, o Saints jogando com um quarterback reserva. Eles ganharam do Bengals na primeira semana também? Ganharam do Bengals na primeira semana, que de novo é um dos jogos mais... Foi 21-20. Exatamente. Impressionante eles não terem conseguido um resultado um pouco melhor aí. E eles ganharam do Steelers também por 2 pontos. Os Steelers também com quarterback reserva. Os Steelers que não tá impressionando ninguém nessa temporada. O Rams, eu também não tô confiante no Rams, pra falar a verdade. Acho que o Jared Goff tá jogando muito mal. É um dos quarterbacks que mais perde oportunidades no jogo. Ele parece que ele tem visão de túnel, assim, ele só enxerga um wide receiver ou 2. Não tá, assim, tá perdendo uma boa parte da moral que ele tinha conquistado no passado indo pro Super Bowl. Mas eu ainda vou no Jared Goff, no Todd Gurley, no Rams, Sean McVay. Eu vou no Rams ganhando do Seahawks fora de casa. O Goff passou das 500 jardas, né? Foi a maior marca da temporada, em termos de jardas aéreas de um quarterback, mas com 3 interceptações e 2 fumbles, né? Então... Foi uma vergonha. E como ele falou, ele conseguiu errar muitos wide receivers livres, né? Podia ter tido números ainda maiores. Mas... o lado bom, se é que existe um lado bom de uma derrota, mas o lado bom de um time bem treinado, de um time já entrosado, que os jogadores já jogam junto há algum tempo, é que eu acho que quando uma derrota como essa para os Bucks acontece, a tendência deles estarem focados e disciplinados é maior. Então eu também acho que se eu fosse escolher um investidor, eu escolheria os Rams. E como o Rê falou, a tabela dos Seahawks não foi das mais difíceis, eles estão com 3-1, assim como os Rams, né? As duas equipes chegam empatadas em segundo lugar nessa semana 5, né? Mas quem vencer assume a liderança provisoriamente da divisão, porque os 49ers só jogam no Monday Night e tem uma partida a menos. Mas o Seahawks também ainda não convence. E se eu fosse apostar, eu também apostaria nos Rams, com esse princípio de que é uma equipe bem treinada, uma equipe entrosada, e depois de ter jogado tão mal, principalmente defensivamente, e o Jared Goff ter jogado tão mal também, acredito que ele mesmo vai conseguir fazer uma partida melhor, e no lado defensivo da bola, os Rams também vão poder apresentar um melhor futebol americano e vão conseguir vencer o seu rival de divisão, o Seattle Seahawks. Pois é, e isso não significa nada no futebol americano, mas o mesmo Saints que bateu o Seahawks por um touchdown quase, por 6 pontos, levou uma surra do Rams. E o Rams ganhou do Browns, que é um time melhor do que os times que o Seahawks enfrentou até agora. O Rams ganhou do Panthers, que é um time que tá melhor do que eu esperava, pra ser sincero. E assim, perdeu nossa última rodada pro Buccaneers num jogo que é o tipo de jogo que você vai ver aí uma vez a cada 5 anos. 55-40 é uma coisa bizarra que eu não tô contando que vai acontecer de novo essa temporada. Eu acho que o principal problema de Los Angeles, pra mim, não é nem o Jared Goff, é o Todd Gurley, que não é... Cardinals,
ninguém fala qual que é a real condição dele, mas nitidamente ele não é mais aquele jogador, não é mais o melhor running back da liga, não tá passando nem perto disso. E pra mim é nítido, que é por isso que eles não dominam mais o ataque como dominavam nas últimas 2 temporadas. Com o Todd Gurley saudável, eles podendo fazer tudo o que queriam na parte ofensiva do campo, né? Aquilo que a gente já falou, abre muito mais, até para o próprio Jared Goff, as possibilidades de trabalhar no play action, que é o que os Rams amam fazer, né? O Jared Goff adora fazer, o Sean McVay faz muitas jogadas nesse estilo. Então, com o Todd Gurley nesse estilo meia bomba, é difícil dos Rams dominarem ofensivamente. A gente não sabe quando e se ele vai voltar à sua forma saudável, né? Aquele Todd Gurley que a gente se acostumou a ver nas últimas temporadas na NFL. Mas ele dando sequência, sobraram, na minha opinião, o melhor e o pior jogo da rodada. Né? O melhor, que é Packers e Dallas. E é bem justa essa avaliação. E o pior jogo da rodada, aquele que não faço questão nenhuma de assistir, acho que ninguém deve fazer. Talvez nem apareça no Red Zone, né? Se tiver vontade de assistir o Kyler Murray só pra se divertir. Ainda continua cometendo erros, vai sendo um touchdown terrestre bonito contra o Seahawks. Mas enfim, eu vou no melhor jogo, vou deixar o pior jogo pra você. Eu vou apostar numa vitória dos Cowboys em casa contra os Packers. Eu vou te dizer que eu tava torcendo pra você escolher esse jogo, porque eu ainda acho que o pior jogo da rodada é um pique mais sossegado de escolher. É mais fácil. Então a minha aposta nos Cowboys vai principalmente por causa que eu fiquei bastante assustado com o desempenho defensivo dos Packers contra os Eagles. Depois daquele começo arrasador, né, de Green Bay, era uma das melhores defesas da NFL, e ainda é cedo para dizer, já que não é mais, não estou falando isso. Mas falei, como assim, cara? O Eagles não estava conseguindo fazer nada correndo com a bola contra todos os adversários, os primeiros soldados, e contra os Packers conseguiu correr, nossa, muito bem, como a gente já falou aqui, com facilidade, avançando sempre 5, 6 jardas por corrida, né? Aquela situação toda primeira para 10, 5, 6 jardas. Isso facilita o trabalho do ataque de uma forma muito grande e, consequentemente, dificulta a defesa, né? Porque abre muita possibilidade de novas jogadas. E um quarterback bom como o Carson Wentz, lá em Filadélfia, se aproveitou muito bem disso. E eu acho que o Cowboys vai... Não acho que o Packers vai jogar tão mal defensivamente de novo, mas os Cowboys têm uma linha defensiva muito forte. Ezekiel Elliott ainda não enganou na temporada, mas é mais um que teve uma pré-temporada que está sendo agora, né, essa pré-temporada do Zeke, né, o Ezekiel Elliott está sendo agora, nesses primeiros jogos, acho que... A pré-temporada dele foi em Cabo, bebendo sem parar. Acho que agora, a partir da semana 5 do segundo mês da NFL, que dá para considerar, dá para cobrar e exigir mais do Elliott, se ele ainda não jogar tão bem que a gente está acostumado, aí sim dá para começar a cobrar ele, mas eu acho que já vai começar a ver isso na próxima partida contra os Packers. Mesmo que os Packers joguem, consigam recuperar a boa forma defensiva. Eu estou apostando e estou achando mesmo que os Cowboys são levemente favoritos para essa partida. Tudo pode acontecer, né? Aaron Rodgers é um fenômeno, voltou a jogar bem. Outro também que vinha naquele ritmo mais ou menos, para mim estava fazendo sua melhor temporada. Os Packers só não venceram os Eagles também, não só por causa das suas falhas defensivas, mas porque 2 vezes chegaram na linha de 5 jardas e não conseguiram anotar o touchdown. É bom lembrar que o Davante Adams, o melhor recebedor dos Packers, se machucou no final do jogo, machucou o dedão do pé. A gente não sabe em que condição ele vai estar. Sem ele também dificulta a vida do Aaron Rodgers, né, o seu alvo favorito. Então, esse por si só já é mais um motivo para apontar o favoritismo de Dallas, que é bem pequeno, admito, mas acho que existe sim esse favoritismo e é a minha aposta, os Cowboys vencem os Packers em casa. E agora ficou o último jogo pra mim, doloroso. Eu não queria ter que escolher esse jogo, mas... Jogo who cares, né? E o vencedor é que, meu Deus. Os dois times já tiveram os jogos regulares e outros horríveis. Exato. E essa última semana me deixou com uma impressão horrível do Bengals. Horrível. Horrível. Mas ao mesmo tempo, eu já escolhi 4 times, 4 vencedores fora de casa.
São 8 escolhas no total, minhas. Será que eu posso escolher 5? É muito. Poder pode. Tem nada que é proibido aqui. Não. Tem uma coisa que não vale. É verdade. Já foi mencionado Foi aqui. mencionado. Que é desrespeitar a lei de Gil. Isso. Nada contra quem se respeita, é apenas uma lei do nosso canal. Eu não sei o que escolher, sinceramente. Vai no empate. É. Pode também, não é proibido. Eu vou... Eu acho que eu vou ter que ir no time da casa, já que os dois são horríveis. Eu vou pelo menos no Bengals tentando a primeira vitória da temporada e torcendo para esse time ter alguma motivação, por mínima que seja, para tentar conseguir essa vitória. 4 palpites de times fora de casa é o suficiente por uma semana, eu acho. Eu fico feliz porque me dá um motivo a mais para torcer por Kyler Murray, que está em uma das minhas ligas, que não foi uma boa escolha, infelizmente. Mas não tenho o que fazer. Ou é ele ou o Josh Allen, meus quarterbacks, então eu vou ter que torcer por Kyler Murray. Mas eu também, se fosse fazer palpite do vencedor, eu acho que eu apostaria nos Bengals também. Apenas por estar em casa e por Kyler Murray ser um quarterback calor. O Andy Dalton foi horrível ontem contra os Steelers. Horrível. É um quarterback capaz de fazer alguns bons jogos, como fez na semana 1 contra o Seahawks. Já liderou isso aqui após a temporada consecutiva algumas vezes. Então, é um jogo que, juro, ninguém vai precisar dar esse conselho pra vocês, ninguém vai querer assistir. Não tem porquê, não tem motivo nenhum pra assistir. Ao mesmo tempo vão ter muitos jogos melhores. Como eu falei, quem tem o Game Pass sabe como é, você coloca um jogo e deixa o Red Zone, que vai passando lances importantes das partidas, é capaz de Cardinals e Bengals nem aparecer no Red Zone, ou seja, capaz de não ter nada interessante no jogo. É bem possível. E você nem sabe que o jogo esteja rolando até descobrir que acabou. Mas é isso aí, galera. Com esse último palpite nessa partida triste desse domingo, chegamos ao fim de mais uma duelo aqui, né? Entre nós dois. E esse duelo nosso que a gente sempre combina com análise das partidas que vão acontecer, das partidas que já aconteceram, falando um pouco de cada time. E vamos manter assim, porque a gente se diverte fazendo isso. É uma forma divertida de analisar os jogos que aconteceram e de prever os que virão a seguir. E porque eu vou ganhar um prêmio no final da temporada, então. É isso, né? Ver o Rê triste ao ver o Patriots ganhar mais um Super Bowl e, além de tudo, vai ter que me dar uma camiseta massa aí da NFL. Então, só tem coisas boas a tirar dessa nossa forma de analisar os jogos da NFL. Beleza? De novo, mais uma vez, obrigado a você que nos ouviu até o fim. Ou não, mesmo que você tenha ouvido o começo e parado, daí você não está escutando eu falando agora. Pois é. Você que pulou alguma parte está escutando o final, obrigado também. Qualquer um que nos esteja ouvindo aí, agradeço. Deixa o seu like, como sempre. Comentário, se puder. Compartilhar, se quiser se inscrever no canal. A gente vai seguir fazendo isso toda semana. E também vamos seguir fazendo os vídeos da NBA, que já está aí chegando. Já lançamos o vídeo Nem falha. do MVP e vamos começar com os vídeos prevendo agora o posicionamento e os favoritos dos times na NBA. Mas você, se seu interesse na NFL também, continua seguindo que os vídeos da NFL não vão parar não. Toda semana tem. É isso aí, valeu, muito obrigado mesmo, um grande abraço. Valeu!